pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje vou ensinar vocês a fazer esse maravilhoso pão. Então vamos já de cara passar os ingredientes e o passo a passo. Siga certinho o passo a passo que vocês terão o mesmo resultado do pãozinho que vocês acabaram de ver na abertura. Então aí eu já estou colocando 1 quilo inteiro de trigo. Vou colocar 12 gramas de fermento para pão, fermento seco. Acrescento também 12 colheres de açúcar, ou 180 gramas. É colher assim, cheinha mesmo, tá bom? É um pãozinho mais doce. Se vocês não gostam de pão doce, pode pôr de 8 a 12 colheres, é o máximo 12 colheres, tá bom? Com 8 vai ficar um pouco menos doce, para quem não gosta dele muito doce, tá bom? Dá certo do mesmo jeito. Aí mistura tudo, esses secos, que a gente colocou a farinha de trigo, o fermento e o açúcar. Eu tô mexendo com o fouet porque é bem mais fácil para deixar toda a mistura homogênea. Então, depois de todos os secos misturados, vamos acrescentar 2 ovos inteiros. E 100 ml de óleo. Raspa bem a tigela para que não desperdice nenhum dos ingredientes. Pessoal, nesse momento já era para mim ter colocado o sal. Eu esqueci de colocar o sal, mas pode pôr todos os ingredientes juntos na mesma hora, tá bom? Com os secos. O sal pode ir junto com os secos, tá? Eu vou pôr ele depois que eu fizer o procedimento que a gente vai fazer agora. Que é onde tá o pulo do gato para esse pão ficar do jeito que vocês viram aí no começo. Já estou com as minhas mãos limpas, agora é mão na massa. A bancada também já está higienizada. Pessoal, esse procedimento aí de misturar tudo com as mãos, com toda essa farinha, é muito importante para que o pão possa ficar bem macio e lisinho. Eu nunca tinha visto essa forma de fazer pão. Pesquisando no YouTube, eu encontrei um vídeo, um canal de um senhor muito sábio, que ele faz pães para vender, já faz há mais de 4 anos, e essa é a receita dele, tá bom? Aqui eu tô reproduzindo essa receita porque eu tava procurando no YouTube receita de pães para vender. Me deparei com o canal dele. Depois que vocês assistirem aqui, corre lá no canal dele e vocês também vão ver todo o procedimento. Isso que eu tô fazendo aqui é o mesmo que eu aprendi no canal dele, tá bom? Então, a gente precisa deixar essa farinha novamente com cara de farinha. O mais, assim, próximo possível de farinha novamente. Pessoal, aí eu tive um problema. A bacia estava bem pequena e apertada para mim mexer toda essa massa. Então, resolvi colocar nessa forma só para mim dissolver esses secos. Depois eu volto numa outra bacia que seja maior que essa aí. Já fica a dica para vocês, façam numa bacia maior que vocês tiverem, tá bom? Isso parece uma coisa boba, não é verdade? Mas faz toda a diferença. Fazendo isso, a massa fica lisinha e o pão não fica com bolhas por dentro e nem ar. Voltando aqui, pessoal, como eu falei para vocês, que eu ia colocar numa forma maior. E olha para vocês verem como ficou bem dissolvido, quase que virou uma farinha novamente.
E é esse resultado que tem que ficar. Vai perder um pouco mais de tempo no começo? Sim, mas o resultado final vale muito a pena. Então, pegue uma bacia que seja grande, larga e alta para fazer agora a massa. Eu tinha escolhido também essa outra azul, porém não ia caber. Então, vamos lá. Aí eu tenho meio litro de leite morno. Pode ser meio de água e meio de leite, tá bom? 250 de cada um. Ou só leite, ou só água, ou meio a meio. Coloquem aos poucos. Por mais que vá assim, 500 ml, coloquem aos poucos. A massa fica com um aspecto mole mesmo, bem pegajosa, mas está certinho, continua que tudo vai dar certo. Eu aí estou vendo que a massa ainda não estava no ponto. Tem bastante farinha para ser agregada ainda. Prontinho, agora sim. É só mexer tudo muito bem mexido, vai ficar bem molinho mesmo. O leite vai ficar meio que aparecendo ainda na massa, mas é isso mesmo. Porque depois a gente vai dar o ponto com mais ou menos 100, 150 gramas de trigo. Pode ser menos ainda ou pode ser um pouquinho mais. Aí é o ponto que você sentir que ali não tá mais grudando nas mãos, né, para sovar. Porém, muita atenção, não pode ficar essa massa dura, tá bom? Vai colocando aos poucos e na hora que for sovando a massa, tem que sentir que ela tá macia, tá bom? Não pode deixar a massa dura. Agora sim, pessoal, vamos dar o ponto da massa com o trigo. Vai colocando aos poucos o trigo dentro de toda a bacia ali, para retirar a massa de dentro do bowl, tá bom? Olha só, vai colocando aos poucos embaixo, vai mexendo ali, e daqui a pouco a gente já tira essa massa do bowl para sovar bem na bancada. Pessoal, nessa hora, agora é toda a força que você tiver nos braços aí. Sove muito, muito bem essa massa, tá bom? Por no mínimo 10 minutos. Vai colocando farinha aos poucos quando vê que gruda na mão. Mas cuidado, muito pouca farinha. Vai só polvilhando e desse jeito que eu estou fazendo aí, ó, é bem mais fácil do que a gente sovar uma bola inteira. Deixa a massa assim, ó, bem comprida e vai sovando desse jeito. Depois, coloque as pontas pro meio, vai sovando novamente até que ela fique comprida novamente, tá bom? Esse é o método que ele ensina no vídeo dele. E é muito bom mesmo, não fica muito cansativo para sovar. E para dividir em 3 pães, se você não tiver a balança em casa, é simples. Corta em 2 partes, bem centralizada, que vai dar os 3 pães. Vai dar um pouco de diferença, mas é pouca coisa.
venda esses pães e já corre comprar uma balança. É muito importante ter uma balança na hora de fazer os pães. Sempre lembrando, gente, de levar aquela lateral que a gente acabou de cortar sempre para baixo, tá bom? Como se fosse uma costura na massa. E a parte de baixo, automaticamente, ela já vai ficando bem lisinha. Eu vou fazer isso com as 3 massas e volto para passar no cilindro com vocês. Eu gosto sempre de deixar a massa já no formato que ela vai ter que ficar. Aí, deixei ela compridinha, agora eu venho com o rolo e vou cilindrar essa massa. Até ela ficar bem compridinha. Prontinho, massa cilindrada, agora vamos enrolar o pãozinho. Pega bem na pontinha e vai enrolando sem deixar ar. Lembrando que precisa ficar bem retinho. Aí, vocês vão ver que eu vou voltar e vou consertar, porque estava saindo fora do padrão ali. Tem que ficar bem retinho as laterais, para o pão ficar sempre retinho. Aí, eu tô consertando, vou puxando a massa e ela vai ficando com a lateral retinha, tá vendo? Quanto mais capricho colocarmos no nosso preparo, melhor vai ser o resultado final. Nessas laterais, é bom sempre colocar para dentro para que possa crescer retinho na forma essa parte aí. Coloca para dentro de um lado, vira e coloca do outro lado também. E uma dica que ele dá também no vídeo é sempre colocar o primeiro pão logo no centro da forma. Para os outros espaços que sobraram, vir com o segundo e o terceiro pão. Assim fica tudo distribuído e os espaços ficam bem certinho para que eles possam crescer. Aí, eu já tô cilindrando os outros também. Prontinho, os pães modelados, agora eu tô pincelando uma gema com 1 colher de leite. Assim, ajuda a ficar mais dissolvido, rende mais e espalha bem melhor. Tá vendo que sobrou espaços entre eles para eles crescerem? É isso, gente. Não podemos colocar o pão muito próximo um ao outro, senão ele vai sufocar um ao outro. Precisa deixar uma distância suficiente para que ele possa crescer para os lados, depois ele vai se encostar um no outro e vai crescer para cima. Agora, pessoal, vou colocar um pouquinho por cima de gergelim branco. Isso é opcional, tá bom?
Tem gente que não gosta, então coloque bem pouquinho. É só para dar uma decoradinha. Agora é só deixar os pães crescerem. Assim que eles crescer, 180 graus o forno e coloque para assar por 40 minutos. Prontinho, gente, acabei de tirar os pães do forno. Foram 40 minutos aqui no meu forno. Olha o tamanho desses pães. Já deu água na boca, né? Para aquele cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde. Perfeito. E eles cresceram, ó, mais de 3 dedos além da forma. Essa massa é perfeita. Façam, vocês vão amar essa receita. E agora, corre lá no canal e se inscreva no canal dele também. Pessoal, olha só, acabei de desenformar o pão. Olha o tamanho que ficou esse pão. Tá super macio. Olha só. Então, deu 3 pães bem grande. Receita mais que aprovada. Olha só. Tá bem assadinho embaixo. Perfeito. Super macio. Deus abençoe a todos. E para quem vai fazer para vender, ganhar uma rendinha extra aí, que Deus abençoe suas mãos para que possa fazer os melhores pães.